O sol poente de Lisboa tingia o céu de um laranja profundo, como o vinho do Porto que Marina tanto amava, quando gritou pela enfermaria do Hospital de Santa Maria. Não. Por favor, não me deixe sozinha. A voz era rouca, partida, de uma mulher que lutava contra o inevitável. Marina, com as mãos ainda sujas de sangue e suor, congelou no meio do corredor. Seus olhos, castanhos e profundos como o Tejo ao entardecer, fixaram-se na porta entreaberta. Era Ana. De novo. Aquele nome, sussurrado em segredo nos recantos da sua alma, agora gritado como uma acusação ao destino. Marina era a médica dedicada que todos admiravam. Aos 35 anos, com uma carreira construída tijolo por tijolo no coração da capital portuguesa, ela era o pilar da oncologia pediátrica. Seus pacientes a chamavam de anjo de azulejos por causa da forma como decorava os quartos com fragmentos de cerâmica antiga, trazidos de feiras em Sintra, para lembrar às crianças que a vida era feita de padrões belos e imprevisíveis. Mas por trás da bata branca imaculada, Marina carregava um segredo que pesava mais que qualquer diagnóstico terminal. Seu coração batia descompassado por Ana, a artista de rua que pintava murais de saudade nas paredes de Alfama. Tudo começara há 2 anos, num festival de fado em Belém. O ar estava impregnado do cheiro de pastéis de nata quentes e do sal do Atlântico. Marina, exausta após uma guarda de 24 horas, procurava refúgio na melancolia das guitarras portuguesas. Sentou-se numa mesa de azulejos rachados, um copo de ginginha na mão, e foi então que a viu. Ana, com 32 anos, subia ao palco improvisado, não para cantar, mas para dançar. Seus movimentos eram fluidos como o vinho tinto escorrendo por uma taça, o vestido florido rodopiando ao ritmo de uma morna fadista que entoava amor em tempos de guerra. Os olhos de Ana, cor de avelã tostada, encontraram os de Marina por um instante eterno. Foi como se o fado estivesse entrelaçado ali, no meio da multidão. Desde então, Marina cultivava aquele crás em silêncio, como uma oliveira antiga em trás-os-montes, raízes profundas mas frutos colhidos em segredo. Ana era casada, ou pelo menos era o que todos pensavam. Com um marido ausente, um arquiteto que viajava para Brasil em projetos de restauração colonial, Ana vivia uma vida de aparências. Pintava murais de amantes proibidos nas vielas de Lisboa, mas sua própria paixão era um esboço inacabado. Elas se encontravam por acaso, na Feira da Ladra, onde Ana vendia quadros de azulejos imaginários e Marina comprava bugigangas para os pacientes, no Elétrico 28, apertadas entre turistas, trocando olhares que diziam mais que palavras. Mas naquela noite fatídica, o segredo começou a rachar como as fachadas antigas do Chiado após o terremoto. Ana entrara no hospital com uma febre alta, tosse seca e um cansaço que não explicava. Marina, de plantão, assumira o caso pessoalmente, violando todos os protocolos éticos. É só uma gripe, doutora, dissera Ana, com um sorriso fraco que partia o coração de Marina. Mas os exames revelaram o pior, um tumor no pulmão, estágio avançado, como uma sombra que engolia a luz. Enquanto o grito de Ana ecoava, Marina correu para o quarto. A paciente, não, sua Ana, estava sentada na cama, os lençóis embolados como as ondas do mar de Cascais em tempestade. Eu sei, murmurou Ana, os olhos inchados de lágrimas. Eu sinto ele crescendo dentro de mim, como uma saudade que não passa. Marina sentou-se ao lado dela, as mãos trêmulas tocando o braço nu de Ana. Pela primeira vez, o toque não era profissional, era um pedido de perdão pelo tempo perdido. Você não está sozinha, sussurrou Marina, a voz embargada pelo sotaque lisboeta suave, carregado de consoantes suaves como o fado de Amália. Eu estou aqui. Sempre estive. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, como vinho derramado numa mesa de jantar familiar. Ana ergueu o olhar e neles Marina viu o reflexo do seu próprio segredo, o crush escondido, aquele fogo lento que queimava nas noites solitárias em que Marina ouvia discos de fado na sua pequena casa em Graça, imaginando Ana ao seu lado. Fora do quarto, o hospital pulsava com a vida caótica de Lisboa, enfermeiras gritando ordens em português misturado com gíria caldense, o cheiro de desinfetante competindo com o aroma distante de bifanas da cantina. Mas ali, naquele cubículo de azulejos brancos frios, o mundo encolheu-se a 2 mulheres.
Ana estendeu a mão e Marina a tomou, sentindo o calor da pele contra a sua, um contraste com o frio do estetoscópio pendurado no pescoço. Por que agora? Perguntou Ana, a voz um fio de voz. Porque o destino nos junta quando tudo desaba? Marina não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se e beijou a testa de Ana, um gesto castíssimo, mas carregado de anos de desejo reprimido. Era o começo do fim, ou talvez do início. Lá fora, as luzes da ponte 25 de Abril piscavam como estrelas indecisas e o Tejo murmurava segredos antigos. Mas dentro daquele quarto, um novo fado nascia, de amor proibido, de doenças que devoram, de corações que, apesar de tudo, insistem em bater. Os dias seguintes foram um turbilhão de consultas, quimioterapias e silêncios carregados. Marina coordenava o tratamento de Ana com a precisão de um relojoeiro de Mafra, mas seu coração era um relógio desregulado, marcando horas de ansiedade. Pela manhã, enquanto o sol nascia sobre os telhados de telha vermelha de Lisboa, ela preparava o pequeno almoço para Ana no hospital, pão de Mafra com queijo da serra, uma fatia de melão alentejano para adoçar a amargura das pílulas. Coma, minha querida, dizia, usando o diminutivo afetuoso típico das avós portuguesas, que Ana recebia com um sorriso tímido. Ana, por sua vez, abria-se como uma flor de jasmim ao luar. Contava histórias da sua infância em Coimbra, onde aprendera a pintar com os pigmentos terrosos do Mondego, e de como o marido, João, fora um erro de juventude, um casamento arranjado pela família, para manter as aparências numa sociedade ainda presa a tradições católicas rígidas. Eu o amo como se ama um irmão, confessava Ana, traçando linhas invisíveis no lençol com o dedo. Mas você, Marina. Você é o mar que eu sempre quis navegar. Essas confissões vinham em sussurros, entre as visitas de familiares distantes e o burburinho das outras pacientes. Marina sentia o crush explodir dentro de si, como os fogos de artifício na festa de São João em Porto. Ela sonhava com Ana à noite, visões de passeios pelo jardim botânico, mãos dadas sob as araucárias centenárias, ou danças lentas ao som de concertinas em festas de aldeia. Mas o segredo era uma âncora, e se descobrissem? E se o hospital, com sua hierarquia de machos alfa e fofocas de corredor, a rotulasse como aquela doutora esquisita? Uma tarde chuvosa, com o céu de Lisboa chorando como em novembro, Ana pediu para sair do quarto. Quero ver o mar, implorou, os olhos brilhando apesar da fraqueza. Marina, contra todas as regras, organizou uma escapada discreta. Vestiram capas de chuva impermeáveis, daqueles modelos vintage com estampas de galos de Barcelos, e pegaram o elétrico até Cascais. O mar estava agitado, ondas azuis furiosas batendo nas rochas como o coração de Marina. Sentaram-se num banco de pedra, de frente para o Atlântico infinito. Aqui é onde eu me sinto viva, disse Ana, encostando a cabeça no ombro de Marina. O vento carregava o sal e o cheiro de sardinhas grelhadas de uma tasca próxima. Pela primeira vez, elas se beijaram, não um beijo de paixão devoradora, mas suave, como o toque de uma brisa de verão em Évora. Os lábios de Ana eram quentes, salgados de lágrimas misturadas ao mar. Eu te amo, murmurou Marina, as palavras escapando como um fado improvisado. Desde aquela noite em Belém. Você é a minha musa, a minha saudade encarnada. Ana retribuiu o beijo, e por um momento, o mundo foi só delas, o oceano como testemunha silenciosa, as gaivotas cantando liberdades antigas. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema. Era João, o marido, de regresso de São Paulo. Ana, chego amanhã. Traga boas notícias. A voz dele era prática, como um contrato de construção. Ana desligou, o rosto pálido como as falésias de Sintra. Ele não sabe nada. Nem do cancro, nem de nós. O regresso ao hospital foi tenso. Marina sentia o peso da traição iminente, não a dela, mas a do destino. Como proteger Ana de um homem que, por ignorância, poderia destruir o frágil equilíbrio? Nas noites seguintes, enquanto administrava morfina para aliviar as dores de Ana, Marina cantava baixinho canções de fado que aprendera com a avó em Setúbal, estranha forma de vida, com sua melodia de perda e redenção. Ana adormecia com a mão na dela e Marina velava, pensando nas festas de Ourique onde as mulheres dançavam em círculos, livres das amarras masculinas.
Mas os segredos, em Portugal, têm o hábito de se espalhar como o cheiro de bacalhau ao forno numa vizinhança apertada. Uma enfermeira, a velha Dona Rosa, com seus anos de serviço e língua afiada como uma faca de cozinha lentejana, flagrou o beijo no quarto, um roçar acidental de dedos, um olhar demorado. O que é isto, doutora? Amor de mulheres? Em pleno hospital católico? As palavras saíram num sussurro venenoso, mas espalharam-se como nevoeiro do Douro. A fofoca correu pelos corredores como o elétrico 28 subindo a colina de Graça, rápida, inevitável, cheia de curvas traiçoeiras. Marina sentiu o primeiro golpe numa reunião de staff, onde o diretor, um homem de bigode grisalho e sotaque madeirense, a chamou ao gabinete. Doutora Marina, há rumores. Sobre você e a paciente da ala 7. Isso é inadequado. Perigoso. Seus olhos eram frios como granito de pedras salgadas e Marina, pela primeira vez, sentiu o chão de azulejos tremer sob seus pés. É só compaixão, senhor diretor, mentiu ela, a voz firme mas o coração em pânico. Compaixão? Era mais que isso, era o amor que os poetas como Camões descreviam em sonetos proibidos, o tipo de paixão que florescia nas sombras dos claustros de mosteiros extintos. Mas o diretor não se convenceu. Cuide-se, Marina. Portugal mudou, mas não tanto assim. Famílias ainda rezam o terço por filhas perdidas. Enquanto isso, Ana piorava. A quimio deixava-a fraca, o cabelo caindo como folhas de sobreiro no outono do Alentejo. João chegara, um homem alto de 38 anos, com pele bronzeada pelo sol brasileiro e um sorriso de quem constrói pontes mas não entendas do coração. Ele instalou-se no quarto, enchendo de flores de São Paulo, orquídeas vermelhas que contrastavam com os tons suaves dos azulejos. Minha Ana, vamos lutar juntos, dizia ele, segurando a mão dela com a possessividade de quem vê a esposa como um projeto inacabado. Marina observava de longe um fantasma na própria vida. O ciúme era um vinho azedo, mas o amor impelia continuar. Organizou uma sessão de arte-terapia para Ana, trazendo tintas e telas de uma loja em Chiado. Pinto o que sente, incentivou, enquanto João saía para uma reunião. Ana mergulhou o pincel no azul profundo, criando um mural em miniatura, duas mulheres de mãos dadas num barco no Tejo, com Lisboa ao fundo, torres de Belém como sentinelas de um amor eterno. É nós, disse Ana, os olhos marejados. Você e eu, navegando contra a corrente. Marina tocou o quadro, sentindo a umidade da tinta como lágrimas frescas. Foi ali que o segredo explodiu pela primeira vez. João voltou cedo, flagrou a cena, as duas inclinadas sobre a tela, cabeças quase tocando, um silêncio íntimo que gritava volumes. O que é isto? Quem é ela? Sua voz era um trovão, e quando como o sino da sede de Lisboa ao meio-dia. Ana tentou explicar o cancro, a amizade, a gratidão, mas as palavras saíam entrecortadas, fracas como o vento de inverno em Ericeira. Marina interveio, profissional até o osso. Sou a médica dela, senhor. Apenas isso. Mas João não era tolo, vira o brilho nos olhos da esposa, o mesmo que outrora reservara para ele. Mentira, cuspiu ele. Eu sei o que vejo. Vocês, mulheres, com seus segredinhos de fado e vinho. A discussão escalou para o corredor, atraindo olhares curiosos. Dona Rosa, a enfermeira fofoqueira, sorria por trás do balcão, como uma bruxa de contos populares minhoto. Naquela noite, João confrontou a Ana em particular. É ela, não é? Aquela doutora. Eu sempre soube que havia algo errado contigo, Ana. Casamo-nos por família, mas pensei que amasses pelo menos a ideia de nós. As lágrimas de Ana eram um rio, mas não de arrependimento, de alívio misturado a dor. Eu amo ela, João. Desculpa. É como se o meu coração tivesse acordado depois de anos de sono. João saiu furioso, batendo a porta como um portão de quinta em Ribatejo. Ligou para a família em Coimbra, tias devotas, primos conservadores, todos guardiões da tradição que via o amor entre mulheres como um pecado maior que o adultério. A Ana está possuída, exagerou ele, a raiva nublando o juízo.
Preciso de ajuda para salvá-la. As respostas vieram rápidas, orações no santuário de Fátima, exorcismos murmurados e, pior, ameaças de deserdar Ana, de expor o escândalo à comunidade. Marina, alheia ao vendaval, preparava uma surpresa para Ana, um piquenique no Parque Eduardo VII, com empadas de galinha e vinho verde gelado. Mas quando chegou ao quarto, encontrou Ana encolhida, o quadro rasgado ao meio. Ele sabe, soluçou Ana. E agora, a família. Eles vêm amanhã. Dizem que sou uma vergonha para Portugal. Marina abraçou-a, sentindo o corpo frágil tremer como folhas de videira em vendimia. Nós enfrentamos juntos, prometeu. O amor não é vergonha, é o que nos faz humanos, como o fado nos faz chorar e rir na mesma canção. Mas o drama só começava. Na manhã seguinte, um grupo de parentes invadiu o hospital, tias de véu negro, como viúvas de salazarismo, e um padre de batina engomada, carregando um rosário de âmbar. Expulsa essa tentação, exigiu a tia mais velha, apontando para Marina como se ela fosse o diabo em forma de doutora. O diretor, pressionado, chamou Marina ao gabinete novamente. Demissão ou descrição absoluta? Escolha. A escolha era uma guilhotina, afiada como as críticas de um crítico de fada em Alfama. Marina optou pela descrição, mas seu coração gritava rebelião. Deixou o hospital naquela tarde, a bata dobrada na mala como uma bandeira de rendição, e dirigiu-se à casa de Ana. Não, à casa que outrora fora de Ana e João, agora um campo de batalha emocional. João abrira a porta, os olhos injetados de noites insones. Você destruiu tudo, acusou ele, mas havia uma fadiga na voz, como se soubesse que o casamento era uma ponte podre há muito. Eu só amo, respondeu Marina, simples como uma oliveira centenária. Deixe-nos em paz. João, surpreendentemente, recuou. Anos de viagens o haviam tornado um homem solitário, mais arquiteto de solidão que de estruturas. Vá, disse ele. Mas cuide dela. E diga à família que eu assumo a culpa, um caso meu no Brasil melhor que o escândalo delas. Era uma traição nobre, a seu modo, ele mentiria para proteger Ana, transformando-se no vilão para que ela pudesse ser a vítima. Com João fora, Marina mudou-se para o apartamento em Alfama, um ninho de paredes caiadas e janelas com vista para o castelo de São Jorge. Ali, o amor floresceu em gestos cotidianos, impregnados da alma portuguesa. Manhãs de café com pão quente da padaria da esquina, tardes de leitura de Sofia de Melbreiner no terraço, poemas sobre o mar e a liberdade. Ana, apesar da doença, pintava retratos de Marina com traços suaves, olhos que capturavam a essência de uma mulher que curava não só corpos, mas almas. Mas o segredo exposto era um bumerangue. A família de Ana, fiel às tradições de Coimbra com suas serenatas estudantis e missas solenes, boicotou as visitas. Cartas chegavam, cheias de culpa e fogo do inferno. Arrepende-te, filha. O Senhor não perdoa desvios. A tia mais devota, Dona Isabel, uma viúva de Setúbal que tricotava mantas para os pobres mas julgava os pecadores, enviou um padre para conversão. O homem, com crucifixo de prata de Fátima, sentou-se na sala e recitou salmos, mas Ana, com a força de quem enfrenta a morte, interrompeu: Padre, o meu pecado é amar. E o amor é de Deus, não é? O padre saiu derrotado, mas o dano estava feito. Ana recaiu, a febre subiu, o tumor avançou como uma maré alta em Aveiro. Marina, agora sem emprego, dedicou-se integralmente. Vendia seus azulejos colecionados em feiras online, usava o dinheiro para terapias alternativas, acupuntura com agulhas de orivesaria portuguesa, chás de ervas do Gerês. Você é a minha cura, dizia Ana, nos momentos de lucidez, traçando o rosto de Marina com dedos ossudos. O clímax veio numa noite de tempestade, quando o vento uivava como lobos na Serra da Estrela. A família, liderada por Dona Isabel, forçou a entrada, armada com um mandado judicial para proteger Ana de influências nocivas. Encontraram as duas na cama, não em abraço pecaminoso, mas Marina velando o sono agitado de Ana, um pano úmido na testa. Tirem-na daqui, gritou a tia, arrancando o lençol. Ana acordou em pânico, tossindo sangue como vinho tinto derramado. Não. Saiam.
Ela é a minha vida. O caos foi bíblico, gritos e quando pelas escadas estreitas de Alfama, vizinhos piando das varandas como em óperas de comédia popular. Marina defendeu Ana com a ferocidade de uma leoa do Alentejo, empurrando a tia contra a porta. Vocês a matam com esse ódio. Onde está a compaixão cristã que pregam? Dona Isabel, com o rosto contorcido como uma máscara de carnaval lisboeta, cuspiu. Vocês são uma praga moderna, corrompendo a nossa Portugal de santos e navegadores. A polícia chegou, alertada por um vizinho fofoqueiro. Não houve prisões, mas o escândalo explodiu nos jornais locais. Escândalo no hospital, amor proibido entre médica e paciente terminal. As manchetes eram sensacionalistas, como os folhetins de Eça de Queiroz, misturando fatos com ficção moralista. Marina tornou-se persona non grata, amigos distantes, colegas que evitavam olhares. Mas Ana, em meio à dor, riu fracamente. Agora somos famosas. Como as amantes da amorgadinha. Naquela noite, após a família ser expulsa, elas sentaram-se no terraço sob a chuva fina. O castelo de São Jorge erguia-se como um guardião medieval e o Tejo brilhava com luzes distantes. Se eu morrer, sussurrou Ana, prometa que nosso amor viva. Pinto nas paredes de Lisboa, para que outras saibam que não estão sós. Marina chorou, as lágrimas misturando-se à chuva, prometendo, você não morre. Nós lutamos, como Portugal lutou contra os mouros. Os meses seguintes foram uma dança lenta de esperança e desespero, ao ritmo de um fado corrido. Marina encontrou trabalho numa clínica particular em Oeiras, perto do mar, onde atendia expatriados que pagavam em euros sonantes. Usava o salário para levar Ana a consultas em Espanha, cruzando a fronteira como contrabandistas de vinho do Porto. Ali, em clínicas de Barcelona com vistas para a Sagrada Família, experimentavam tratamentos experimentais, imunoterapias que prometiam milagres como as promessas de Fátima. Ana melhorava, aos poucos, o cabelo crescia em cachos rebeldes, como era subindo por uma fachada de Sintra, a cor voltava às bochechas, rosada como as praias de Troia. Elas viajavam juntas, redescobrindo Portugal como amantes em lua de mel tardia. Em Évora, andaram de mãos dadas pelo Templo Romano, ignorando olhares curiosos. Em Porto, beberam vinho do Douro em caves antigas, brindando à vida com taças de cristal de Marinha Grande. Você me salvou, dizia Ana, encostando a cabeça no peito de Marina, ouvindo o coração bater como um tambor de rancho folclórico. Mas a traição veio de onde menos esperavam, de dentro. Dona Rosa, a enfermeira do hospital, agora aposentada mas venenosa como uma cobra do Minho, contactara a imprensa com detalhes suculentos. Revelara não só romance, mas falsos rumores, que Marina usara o cargo para seduzir pacientes vulneráveis, que o cancro de Ana era karma por adultério. As acusações eram absurdas, mas espalhavam-se como fogo em palheiro de Ribatejo, alimentadas por uma sociedade que, apesar das marchas do orgulho em Lisboa, ainda sussurrava maricas nas esquinas. João, o ex-marido, reapareceu como um fantasma de ópera. Divorciado formalmente, mas amargurado, ele processou Marina por alienação conjugal, um resquício legal de códigos antigos. Você roubou minha esposa, acusava nos tribunais de Lisboa, com advogados de gravata engomada citando artigos do Código Civil de 1867. Ana testemunhou, fraca mas firme, ninguém me roubou. Eu escolhi. O juiz, um homem de Setúbal com sotaque cantado, inclinou-se para o drama familiar, mas a verdade prevaleceu. O caso foi arquivado, com João pagando custas. Ainda assim, o dano emocional era profundo. Ana recaiu em depressão, questionando: vale a pena? Este amor nos destrói. Marina, com a paciência de uma Tecelândia Raiolos, reconfortava-a com histórias, de rainhas lésbicas em conventos medievais, de poetisas como Florbela Espanca que cantavam amor sem gênero. Nosso drama é humano, Ana. Como o de qualquer casal em Portugal, lutando contra a família, a igreja, o mundo. O verdadeiro alto trajo veio no verão, durante as festas de Santo António. As ruas de Lisboa fervilhavam de sardinha assada, manjerico e concertinas alegres. Marina e Ana, disfarçadas na multidão, dançaram numa gira de arraial em Moraria.
Era perfeito. O cheiro de alhos e canela, o riso de crianças correndo com martelos de plástico, o fogo de artifício iluminando o céu como promessas. Mas no meio da dança, Ana desmaiou, o corpo cedendo ao cansaço acumulado. No hospital, ironicamente, o mesmo de Santa Maria, o diagnóstico foi cruel, metástases no fígado, como videiras selvagens invadindo um vinhedo cuidado. 6 meses, no máximo, disse o oncologista, um colega de Marina com pena nos olhos. Ela assentiu, profissional, mas por dentro gritava como uma gaditana entourada. Levou Ana para casa, onde preparou o quarto com azulejos de motivos florais, símbolos de renascimento. Naqueles dias, o amor delas tornou-se puro, despojado de carne, cheio de alma. Liam-se poemas à luz de velas de cera de abelha do Alentejo. Ana pintava o rosto de Marina em aguarelas suaves, capturando a ternura dos olhos que curavam. Se eu partir, disse Ana uma noite, levo o meu coração para o mar. Enterro em Cascais, onde nos beijamos pela primeira vez. Marina chorou, mas prometeu, você fica. Nós escrevemos nosso próprio fado, com final feliz. A família, tocada pela iminência da morte, começou a suavizar. Dona Isabel visitou, trazendo uma manta tricotada e um pedido de perdão murmurado. Eu errei, filha. O amor é misterioso como o Espírito Santo. João enviou flores sem cartão, um gesto silencioso de paz. Portugal, com sua alma católica e pagã, perdoava na hora da morte, como perdoou os pecados no confessionário. O outono chegou com folhas douradas caindo como confetes numa procissão de Corpus Christi. Ana enfraquecia, mas seu espírito brilhava mais que nunca. Organizaram uma festa de vida no terraço. Amigas de Ana, artistas boêmias de bairro alto, juntaram-se com guitarras e garrafas de aguardente. Cantaram fados alegres, daqueles que falam de amores vitoriosos, e Ana, de cadeira de rodas decorada com flores de papel como numa romaria minhota, liderou o coro. Ai, esta gente de Lisboa, que vive de ilusão. Marina, exausta mas radiante, servia petiscos, bolinhos de bacalhau crocantes, queijos de azeitão cremosos. Era uma celebração humanista e quando a filosofia de Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Ali, entre risos e lágrimas, o segredo exposto transformou-se em lição. O amor lésbico não era aberração, mas uma variação bela na tapeçaria portuguesa, tecida com fios de saudade e resiliência. Mas o clímax final veio numa madrugada de novembro, com o Tejo envolto em névoa como um véu de noiva. Ana acordou Marina com um sussurro, está na hora. O quarto cheirava a camomila e incenso de igreja, misturas que Ana pedira para afastar os anjos maus. Marina segurou sua mão, sentindo o pulso fraquinho como de um passarinho. Lembra-te de Belém, disse Ana, a voz um fio de fado. Aquele dança. Foi o começo do nosso paraíso. As últimas palavras foram um testamento de afeto. AME por mim, Marina. AME sem medo. E Pinto Moraes por Lisboa, mostrando que mulheres como nós existem, amam, vivem. Ana fechou os olhos, um sorriso sereno nos lábios, como se partisse para uma viagem a Machu Picchu com João, mas escolhendo o céu. Marina chorou, um choro gutural como o lamento de uma morisca engranada, mas não de desespero, de gratidão por terem ousado. O funeral foi em Alfama, sob um céu de azulejos partidos. A família toda veio, Dona Isabel com o rosário, primos de Coimbra com serenatas fúnebres adaptadas a canções de amor. Até João, com olhos vermelhos, depositou uma orquídea brasileira no caixão. Não houve escândalo. Em vez disso, um padre progressista oficiou uma missa inclusiva, falando de amor como o maior dos dons divinos, sem distinção de gênero. Vizinhos cantaram Grândola, Vila Morena, transformando a Deus em hino de liberdade. Marina, de luto mas ereta como uma torre de Belém, enterrou uma porção do coração de Ana, simbolicamente, uma madeixa de cabelo e um frasco de perfume de jasmim na praia de Cascais. As ondas levaram-nas, sussurrando promessas de eternidade. De volta a Lisboa, ela renunciou à medicina por um tempo, dedicando-se à arte. Pintou o mural que Ana sonhara, numa parede da moraria, duas mulheres de mãos dadas sob o arco da Rua da Judiaria, com azulejos imaginários e notas de fado flutuando.
para Ana, inscreveu na base e logo se tornou ponto turístico, símbolo de um Portugal que evolui. A traição da família, o drama do hospital, o crush que explodira como vinho efervescente, tudo se transmutou em lição humanista. Marina encontrou paz em grupos de apoio lésbicos em Chiado, onde mulheres compartilhavam histórias de amor escondidos, como vinhos envelhecidos em Cavos do Douro. Voltou à medicina, mas agora como ativista, palestras em universidades sobre saúde care, integrando fado e arte em terapias para pacientes terminais. Anos depois, em 2025, Marina caminhava pelas ruas de Lisboa renovada, elétricos, murais de rua celebrando diversidade, o orgulho com bandeiras arco-íris tremulando como velas de caravelas. Aos 40, com rugas suaves como veias de folhas de castanheiro, ela era diretora de uma clínica inclusiva em Belém, onde pacientes LGBTQ+ encontravam não só cura, mas comunidade. O mural de Ana ainda estava lá, restaurado por artistas jovens que viam nela uma pioneira. Numa noite de fado em Alfama, Marina sentou-se na mesma mesa de azulejos onde tudo começara. Uma jovem fadista, com voz de veludo como Marisa, cantou estranha forma de vida. Ao lado dela, uma mulher nova, Isabel, uma enfermeira de olhos verdes como vinho verde, sorriu timidamente. "Adoro este lugar", disse Isabel. "E você? Parece conhecer todos os segredos da cidade." Marina riu, o som leve como manjerico em Santo Antônio. "Segredos? Eu aprendi que os melhores amores são aqueles que explodem, mesmo que doam." Contou a história de Ana, não como drama, mas como epopeia, a médica dedicada, o crush escondido que se revelou, o segredo exposto que libertou. Isabel ouviu, fascinada, e quando a guitarrista pausou, estendeu a mão. "Talvez possamos criar novos capítulos." Elas dançaram, devagar, ao ritmo do fado que recomeça sempre. Lá fora, o Tejo fluía eterno, carregando saudades mas também esperanças. Portugal, terra de navegadores e poetas, ensinara a Marina que o amor, em todas as suas formas estranhas e belas, é o verdadeiro bálsamo para a alma humana. E assim, o drama de Marina e Ana não terminou em BKCH, mas em um ciclo humanista de renascimento. Amor que cura, que expõe, que, no final, ilumina como o sol poente sobre Lisboa.